Eu quero falar com os irmãos a respeito de profecias ligadas ou apontadas para o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Profecias descritas na palavra de Deus. Eu quero ler com você, ou você prestar atenção naquilo que nós vamos ler, né, que vai ser mais fácil. No capítulo 1 de 2 Pedro, no versículo de número 20 e 21, está escrito assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Eu vou ler novamente. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração pedindo a ajuda de Deus para a gente poder transmitir a palavra ao coração dos irmãos. Eu gosto e peço muito a atenção dos irmãos naquilo que nós vamos falar. Está tudo escuro aqui, eu não vou ver ninguém cochilar, não. Quando está claro, a gente olha e vê, né? Mas escuro assim, não dá para ver. Então, por favor, se vigie, tá bom? Se vigie. Senhor Deus, nos ajude aqui a falar do Teu nome. Quando eu me expresso assim diante do Senhor, ó Deus, eu não estou mostrando uma fraqueza, mas estou demonstrando uma grande dependência de Ti. Uma dependência que vai, Senhor, muito além daquilo que eu posso me expressar com as minhas palavras, em busca e pedindo a Tua ajuda. Pai, nos abençoe, para que a gente possa falar ao coração dos irmãos aquilo, Senhor, que está determinado nessa noite, que venhamos a fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós lemos aqui 2 versículos que o apóstolo São Pedro, ele escreveu esses 2 versículos, logicamente, por um motivo, por uma razão, né? Por uma razão. Creio eu que em determinados locais, em determinados lugares, aonde Pedro anunciava o Evangelho, ou quem sabe alguma igreja que ele pastoreou diretamente, ou quem sabe em visitas, né, a essas igrejas, quem sabe surgiu conversas no meio do povo, conversas essa, como ele citou na sua carta também, que pessoas questionavam a respeito da volta de Cristo, dizendo, quando é que ele vai voltar? Tudo permanece do mesmo jeito. No primeiro século, tinha pessoas com esse pensamento. Esse pensamento não foi gerado à toa, mas esse pensamento foi gerado com uma inspiração maligna, com o intuito de contradizer as promessas e profecias descritas na palavra de Deus concernente à volta do Senhor. A volta do Senhor. Então, quando Pedro também expressa dessa forma que nenhuma profecia de particular interpretação, com certeza na igreja havia pessoas que se introduziram ali com o intuito de fazer com que as pessoas desacreditassem nas palavras pregadas, nas promessas de Deus e nas profecias. Mas eu quero lembrar aos irmãos que desde lá do livro de Josué, né, desde lá, Josué, Caleb, eles diziam o seguinte, que nenhuma palavra dita por Deus havia caído por terra sem que tudo tivesse o cumprimento exato. Uma outra palavra que o Senhor Jesus Cristo disse, foi a seguinte:
Vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nosso Senhor, ele disse que ele veio não para destruir a lei, mas para cumprir a lei, que nenhum jota, nenhum tio seria tirado da lei sem que tudo tivesse cumprimento. A lei, ela é santa, a lei é perfeita, a lei, ela é boa, e a lei não pode ser cumprida por uma pessoa imperfeita, por um pecador. A lei, ela tinha que ser cumprida por aquele que a expressou como meio de justiça para os homens, mas que homem algum tinha poder de cumpri-la. Consequentemente, nenhum homem conseguiria se auto-justificar ou se justificar através da lei, porque ele não conseguiria guardar a lei, que é santa, que é justa e que é boa. E o homem é pecador, injusto, e não consegue guardar toda a lei. Então veio o justo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e guardou a lei em favor dos pecadores, para que os pecadores, crendo nele, fossem declarados justos pelo próprio Deus. Então, as profecias, meus irmãos, as profecias, elas têm um cumprimento exato. Por que que tem o cumprimento exato? Porque quem as inspirou é o Deus que tem um atributo magnífico e maravilhoso que só pertence a Ele e que nenhuma outra pessoa tem. A Bíblia fala que quem tem Jesus Cristo como seu Salvador tem a vida eterna, mas não tem a vida eterna em si mesmo. Ele tem a vida eterna naquele que é eterno. Nosso Senhor diz, João escreveu, quem tem Jesus tem a vida, tem a vida. Então, a vida eterna está em Cristo Jesus. Eu não sou eterno, eu sou imortal. O homem não é eterno, nada que foi criado é eterno, tudo que foi criado é imortal. Eterno é Deus, que não tem princípio de dias, nem fim de dias. Esse é o eterno. Agora, todas as coisas criadas são, o homem, os anjos, são imortais. Então, esse atributo que pertence só a Deus, né, que é do próprio Deus, da sua própria pessoa, de ser eterno, então ele sabe, meus irmãos, todas as coisas que aconteceu para nós no passado, ele sabe todas as coisas que acontecem para nós no presente, ele sabe todas as coisas que acontecerá para nós ou acontecerá no futuro, porque não existe diante dele passado, não existe futuro, diante dele só existe o presente, o aqui e o agora. E por ser conhecedor de todas as coisas, por ser conhecedor de toda a história, por ser conhecedor de tudo que vai acontecer, então ele trouxe inspiração aos homens para escrever coisas tremendas, para escrever coisas gloriosas, porque ele sabe que elas estarão para acontecer, que elas irão acontecer. Por exemplo, você sabe que quando Deus criou Adão e Eva, e infelizmente eles desobedeceram a Deus, eles caíram numa falha, caíram num pecado, e por terem caído no pecado, eles, procurados por Deus, porque Deus conversava com eles todos os dias, que coisa maravilhosa, Deus procurava eles para conversar, não era eles que procuravam, Deus procurava eles para conversar, né? Então, quando eles caíram, quando eles erraram, eles se esconderam. Ao se esconder, eles também perceberam que estavam nus, perceberam e sentiram vergonha, perderam a inocência. Então eles coseram folhas para tapar a sua nudez, e eles se apresentaram assim diante de Deus, uma falha que eles tiveram contra Deus, e eles estavam tentando se auto-justificar com aquilo que eles providenciaram para eles. Deus não aceitou isso. O que Deus fez? Deus preparou para ele pele de cordeiro, né? Pele de cordeiro. Nunca a morte não tinha entrado no mundo, não existia nenhum tipo de animal morto, mas Deus teve que sacrificar um cordeiro para cobrir a nudez do casal Adão e Eva. Aquele sacrifício que foi feito do cordeiro, aquilo apontava para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, aquele que foi preparado por Deus, aquele que foi profetizado
por pessoas que foram usadas por Deus, para escreverem o que haveria de acontecer milhares de anos depois. Então, nós vemos no livro de Gênesis também, capítulo 3, versículo 15. Quando eles caíram, o Senhor falou para Adão do pecado dele, falou que ele ia ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto dele. Irmão, você acha que Adão não trabalhava antes do pecado? O Senhor os colocou, ele e Eva, para guardar o jardim, para proteger o jardim. Eles eram agricultores, só com uma diferença: eles não se cansavam. Não se cansavam. Após o pecado, eles passaram a sentir cansaço. Então, o Senhor direcionou algo sobre Adão, direcionou algo sobre a terra, direcionou algo sobre Eva, vai aumentar a dor da conceição dela. E para a serpente ele falou o seguinte, em Gênesis 3,15, a primeira profecia a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como alguém nascido de mulher. Ele disse para a serpente: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. A semente que virá da mulher, ela esmagará a tua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Isso estava se referindo ao quê? À pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa de Jesus. Porque a partir do momento em que o homem foi dominado pelo pecado, e o autor do pecado, que é o cabeça disso, é Satanás, consequentemente, cabeça é aquele que domina, cabeça é aquele que... Tudo que o meu corpo está fazendo está vindo do meu sistema nervoso, está sendo ordenado pela minha cabeça, pelo meu cérebro, tudo. Então, a cabeça espiritual do homem deixou de ser Deus por causa do pecado e passou a ser Satanás. Mas o Senhor falou que isso não iria permanecer para sempre assim, e que o Senhor iria trabalhar a história. Irmão, quanto tempo Deus trabalhou a história? Aquilo que para nós parece um período longo demais, quase 6.000 anos já, longo demais, para Deus não é longo demais. Por que para Deus não é longo demais? Porque para Deus 1.000 anos é como um dia, e um dia é como 1.000 anos. Porque nós, quando pensamos nas coisas, pensamos na cronologia humana, mas Deus não é homem, Deus não está sujeito ao tempo, Deus, ele é eterno, ele é eterno. Aquilo que para nós parece ser longo demais, para ele é uma coisa assim. Irmão, você acha que Deus criou os céus e a terra em apenas 6 dias, conforme a cronologia humana? Você acha que o Senhor preparou nosso Senhor Jesus Cristo em apenas 6 dias para vir ao mundo? Anos e anos. Então, a primeira profecia a respeito da semente da mulher, nosso Senhor Jesus Cristo, se deu lá no início de tudo, no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 15. Aí tem tantas outras profecias que estão apontando para Jesus Cristo, para o Natal, para o nascimento do Senhor, nascimento dele que nós vamos comemorar no dia 25, mas que para nós cristãos é a cada manhã. A cada manhã o Senhor renova a nossa vida, a cada manhã nós sentimos o Emanuel, o Deus conosco. A cada manhã, ao acordarmos, nós sentimos as nossas forças renovadas, tanto fisicamente, quanto mentalmente e quanto espiritualmente também. Sabe por quê? Porque Ele está conosco. O nome dele, pronunciado pelo profeta Isaías, 739 anos antes dele nascer, era Emanuel, Deus conosco. Então, irmão, o Senhor Deus veio inspirando os homens para escreverem a respeito da vinda de Jesus. Jesus, ele é o tema central de toda a Bíblia. Tema central de toda a Bíblia.
Este livro que demorou 1.600 anos, 1.500 a 1.600 anos para ser escrita, inspirada pelo Deus que inspirou Moisés, que inspirou todos os outros, atravessando os séculos, até chegar lá em João, na revelação lá do Apocalipse, lá na ilha de Patmos. Esse Deus acompanhou a história e ele levou um homem a profetizar lá no começo, depois ele trouxe para profetizar aqui, e veio um cordão de sequência de profecias até chegar ao cumprimento delas todas, a respeito do nascimento de Jesus. Então, o profeta Isaías, no ano 739 a.C., ele traz uma profecia, lógico, antes de Cristo, tremenda. E que profecia é essa? Primeira coisa que ele faz, ele marca o que aconteceu na história secular, para que a história bíblica seja marcada também. Então ele fala no capítulo 6 assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Aí ele fala que ele teve uma visão do trono de Deus. Olha que coisa gloriosa. Essa visão que ele teve do trono de Deus era para Deus inspirá-lo a escrever uma profecia, e que ele o fez no capítulo 7, no versículo 14. E que foi que ele escreveu no capítulo 7, versículo 14? Ele diz lá que nasceria de uma virgem. Séculos antes de Jesus nascer, mais precisamente no ano 739 a.C., foi um ano marcado por um acontecimento na história, o ano em que morreu o rei Uzias. Isaías anunciou que uma virgem daria à luz. Esse seria um sinal do cumprimento da promessa de Deus. Maria, mãe de Jesus, era virgem quando engravidou por obra do Espírito Santo. A profecia é essa: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então, a profecia da vinda do Messias, do nascimento do Emanuel, do Deus conosco, ela viria através de um sinal. E que sinal é esse? Que sinal é esse? A virgem ficaria grávida. Ficaria grávida. Esse é o sinal. Esse é um sinal. Esse é o sinal. Então, esse sinal que seria dado pelo Senhor, foi um sinal em que durante séculos e séculos os estudiosos do Velho Testamento, povo de Israel, eles estavam aguardando. E quando é que se cumpriu essa profecia? Se cumpriu, posso dizer, 739 anos antes de Jesus vir ao mundo, houve a profecia. 2024 anos de agora para trás, se cumpriu essa profecia. Nós estamos no ano 2020, mas o nosso calendário está de 4 a 5 anos atrasado. Então hoje nós estaríamos, na verdade, no ano do 2025. Então, Maria, ela recebe a anunciação do carteiro celestial, o correio celestial, que era o anjo Gabriel. Ele é enviado, e foi que ele é enviado por Deus a uma virgem chamada Maria. E ele chega a essa Maria com uma palavra de cumprimento profético na vida dela. Ele diz para ela: você vai ficar grávida. E, logicamente, sabe quantos anos ela tinha? 12 anos de idade. Ela era prometida em casamento. José, o marido dela, tinha mais do que o dobro da idade dela, aproximadamente 30 anos de idade. E ela tinha 12. E aí ela recebe a visita do anjo. Logicamente que ela ficou toda confusa,
toda confusa, muito embora, penso eu, que uma menina de 12 anos naquela época, ela é muito mais madura do que uma menina de 12 anos hoje, nesse sentido. E ela era alguém que era ligada com o Senhor, mas não é porque ela era ligada com o Senhor que ela não estranhou a saudação do anjo, não estranhou o que o anjo lhe disse. A Bíblia fala que ela ficou perturbada com aquela anunciação, ficou perturbada, e ela ficou pensando, o anjo falando, ela ficou pensando, ela questionou o anjo, como é que isso vai acontecer, não conheço nada, tal. E o anjo falou para ela de que forma ia acontecer. Aí você vê o psicólogo Augusto Cury escrever um livro a respeito de Maria, da inteligência dela, da capacidade dela e da sabedoria dela. O que é sabedoria na vida de uma pessoa? A Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ela era uma moça temente ao Senhor, então ela tinha o princípio da sabedoria. Quando ela recebe a palavra do anjo, para se cumprir o que Isaías tinha dito lá atrás, o que ela faz? Ela caiu em desespero, caiu em pranto, ficou toda assustada? Não, ela ficou, a partir daquele momento, a Bíblia fala que ela ficou vigiando a história, vigiando as coisas acontecer, ela começou a perceber uma mudança no corpo dela, né? E ela percebeu que a palavra que o anjo havia dito para ela era uma palavra verdadeira e que essa palavra estava se cumprindo na vida dela, porque ela se dispôs: cumpra-se em mim então a vontade do meu Senhor. Agora eu quero falar para você, irmão, a segunda profecia. A segunda profecia nós encontramos também em Gênesis, e o cumprimento dela em Mateus. Aliás, Mateus e Lucas são as duas pessoas que dão mais ênfase a respeito do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E Mateus, ele teve uma preocupação. Mateus, olha como Deus é magnífico, irmão. Mateus, ele teve uma preocupação. Que preocupação foi essa? Mateus, ele escreveu algo que para nós parece sem sentido. Às vezes você está lendo crônicas, está lendo Reis, e você começa a ler a genealogia. Fulano gerou ciclano, ciclano gerou ciclano, e esse da mulher da filha não sei de quem gerou ciclano, sabe? E às vezes a gente não sabe o sentido daquilo. Mas nada é por acaso, nada é sem importância, tudo na Bíblia tem importância. Aí a gente vê Mateus escrever sobre a genealogia logo no início do livro dele. A árvore genealógica de quem? Da pessoa do Senhor Jesus. Você sabe, irmãos, que os judeus, eles têm essa preocupação desde lá. A gente sabe como foi formada a tribo de Israel. A gente sabe através de quem? A gente sabe que foi através do chamado de Abraão. Nós sabemos. Mas eu duvido que você saiba quem foi o seu tataravô. Eu duvido que você saiba. Eu duvido que, olha, nós sabemos a geração toda depois de Abraão, como veio formada a tribo de Israel. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12 filhos, dos quais vieram as tribos que formaram a nação de Israel, e tem todos os nomes da tribo que estão nomes dos filhos de Jacó. Nós sabemos, mas eu duvido que você saiba da sua família. Eu estava procurando, não perdi a esperança ainda, tirar a cidadania italiana. Eu tive que saber quem foi o meu bisavô. Foi ele que veio da Itália. Aí eu fui descobrindo que ele veio num navio tal, no ano tal. Mas a dificuldade de saber disso, né, é tão importante. Eu acho assim, e dou um valor muito grande de saber isso. Muito grande, né? Aí a gente vê lá em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor Deus chama Abraão, porque o Senhor Deus já tinha a intenção de fazer de Abraão
e de formar nele uma nação que seria para a honra e para a glória do nome dele. Então ele chama Abraão no capítulo 12, e Abraão, da mesma forma como Maria fez, ele obedece, recebe a palavra do Senhor, e ele sai confiando que Deus guiará, dirigirá os seus passos. E ele sai. E na verdade, Deus jamais deixou de guiar os passos de Abraão. E no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 12, no versículo 2 e 3, o Senhor Deus diz para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Mas, irmão, Abraão morreu. Você se lembra quando houve uma discussão entre Jesus e algumas pessoas disseram: não, nós temos por pai Abraão. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Falou para eles que a minha existência remonta anterior a Abraão, porque na verdade foi Deus que se fez homem. O próprio Deus se fez homem na pessoa de Cristo. Então, aí a gente olha o apóstolo São Paulo dizendo, em Efésios, ele diz o seguinte, que ele se ajoelhava diante de Deus o Pai, diante de quem toda a família nos céus e na terra tomava o nome. Qual é o nome? Que todo joelho se dobrará em cima nos céus e embaixo na terra. Qual é o nome? Não é o nome de Jesus? É o nome de Jesus. Então aquilo que foi prometido para Abraão, na verdade, estava relacionado com o seu descendente. Abraão é o pai da nação de Israel. Jesus nasceu na onde? Na onde? Israel. Então, a promessa, na verdade, tinha uma ligação de Abraão, o pai na fé, o pai da nação de Israel, e aquele que viria desta nação, nasceria dessa nação, nasceria desse povo, viria desse povo. Onde se cumpriu isso, leia lá em Mateus a genealogia. Começa a genealogia dizendo assim: Abraão gerou isso, gerou aquilo. Chega até Davi, 14 gerações de Abraão a Davi, e 14 gerações de Davi até o Senhor Jesus Cristo. Até o Senhor Jesus. Em quem tantas quantas promessas existem da parte de Deus, tem nele, em Jesus Cristo, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Tudo está voltado, tudo está centralizado, tudo está apontando para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda profecia. A terceira que nós vamos falar é dentro da mesma genealogia. Você sabe, irmãos, que quando nosso Senhor Jesus Cristo estava entrando na cidade de Jericó, e todos os dias era colocado um cego ali para esmolar, quando o Senhor Jesus Cristo estava entrando na cidade, falaram para o cego: é Jesus que está passando aí. Às vezes nós não levamos em conta, mas o cego, ele começou a usar uma frase para chamar a pessoa de Cristo. O que ele dizia? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Por que ele falava filho de Davi? Porque quando o Senhor Deus estabeleceu o trono de Israel sobre a vida de Davi, deu o trono de Israel para Davi, devido à fidelidade de Davi, o Senhor Deus prometeu para Davi que não iria faltar, e do descendente dele, esse iria ocupar para todo sempre o trono de Israel. Agora preste atenção no que eu quero lhes dizer.
Nabucodonosor tem um sonho. Ele sonha com uma estátua com a cabeça de ouro. Depois ele olha a estátua, ele vê o peito e os braços de prata. Depois ele olha para a estátua e ele vê o ventre e o quadril de bronze. Depois ele olha para a estátua e ele vê as pernas e os pés, ferro misturado com barro. Os 4 impérios mundiais que existiam. 4. Estava iniciando com Nabucodonosor, quer dizer, ele era a cabeça de ouro. Ainda viria aqueles outros 3 impérios, como vieram, e hoje já não são mais. Mas, irmãos, ele não parou aí a revelação que Deus deu para Daniel interpretar o sonho de Nabucodonosor. Daniel diz que de repente, não se sabe de onde, não se sabe como, uma enorme rocha foi cortada sem a mão humana de um local, e aquilo veio e bateu naquela estátua e esmiuçou, que virou tudo pó. Querendo dizer que essa pedra iria acabar com todos os outros reinos, porque eram reinos passageiros, porque eram reinos estabelecidos por homem, e todo o homem passa. Todo reinado do homem passa, mas o reinado daquela pedra que foi cortada e esmiuçou todos os reinados passados, essa não passará, porque é um reinado eterno. Quem é que tem sobre si o reinado eterno? Quem é? Quem é? Quem é que é o Rei eterno? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Rei eterno. Ele é a pedra que esmigalhará todo o reinado humano. Todo o reinado humano. Mas Ele é o único que permanecerá para todo o sempre. No momento em que o reino dele for estabelecido na terra, não haverá mais absolutamente nenhum tipo de reino, porque o reino do Senhor será um reino eterno. Agora, irmãos, o cego dizia: Jesus, filho de Davi. Então eu disse para vocês sobre a genealogia que Mateus escreveu ali. Abraão gerou tal, até chegar em Davi. Depois Davi gerou Salomão e tal, foi até chegar em Jesus. Então, na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é da descendência de Abraão, que foi Abraão, fundador do povo, foi através de quem o Senhor estabeleceu e formou o povo de Israel. O Senhor Jesus Cristo, ele é o rei que Davi recebeu uma promessa de que o Senhor traria da linhagem dele um rei que seria rei eternamente. Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você abrir aí em Mateus aí e ler, você vai ver 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi a nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vai encontrar mais nenhuma geração a partir de Jesus. Porque Jesus, ele gerou filhos espirituais. Filhos espirituais. Filhos que são contados no reino de Deus. Amém? Agora, para falar sobre a última, irmãos. Falar sobre a última. Quantos de vocês já leram o livro de Miqueias? Tem na Bíblia? Tem na Bíblia. Tem o livro de Miqueias. Ele é tido como um dos profetas menores. E Miqueias, um livrinho lá de poucos capítulos, mas de uma riqueza imensa. Deus usou esse homem para profetizar, veja bem, para profetizar o local do nascimento do Filho de Deus. Olha como é que Deus trabalha a história. De repente, César Augusto, o imperador romano, ele resolve fazer um recenseamento de todo o Império Romano. E dentro do Império Romano, logicamente, estavam incluídos todos os locais e lugares dominados pelo Império Romano. E
E o decreto foi o seguinte: cada um deveria ir para a sua cidade natal e lá então fazer o recenseamento. Presta atenção, que coisa maravilhosa. Você sabe, irmãos, e o meu filho Felipe, mais velho, ele foi gerado aqui em Pouso Alegre. Mas a minha esposa, quando estava próxima a dar à luz, ela foi para Jundiaí, para ter o Felipe lá em Jundiaí. Por quê? Porque nós tínhamos uma amiga, temos ainda uma amiga que era médica lá, e ela queria fazer o parto dele. E ele foi lá e ela fez o parto. Então, ele foi gerado aqui, mas o registro dele é lá de Jundiaí. Nasceu lá. Olha, Maria tinha recebido há 1 ano atrás, aproximadamente, a notícia que seria mãe. Ela ficou grávida, estava chegando, estava próximo a dar à luz. De repente sai o decreto do imperador César Augusto. E José, se você ler também aí na genealogia escrita por Mateus, você vai ver que José, ele era da descendência de Davi. E ele era natural, sabe de onde? De Belém. Maria estava nos dias de dar à luz. Belém, uma coisinha de nada. Olha o que diz a profecia. Veja bem o que fala a profecia. Está escrito assim: mas tu, Belém, embora pequena entre os clãs, entre os governantes de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante de Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, ou desde os dias da eternidade. Miqueias, ele faz então uma profecia inspirada pelo Espírito de Deus da cidade aonde Jesus iria nascer. Não diz que ele seria gerado em Belém, mas diz que ele nasceria em Belém. Ele foi gerado numa outra cidade. Mas olha como é que Deus dirige a história. Na primeira profecia que eu disse a vocês, eu disse o seguinte, que Isaías citou um acontecimento na história. No ano em que morreu o rei Uzias. Agora, irmão, para marcar a história, ele está dizendo que saiu o decreto de César Augusto, imperador romano, ordenando o recenseamento. E com esse recenseamento iria-se então cumprir a profecia que Deus havia usado Miqueias para dizer, para falar, que o Messias nasceria na onde? Em Belém. Nasceria em Belém. Então Maria, próxima a dar à luz, teve que ir com José. E José chegou lá. Belém é uma cidadezinha de nada. Não tinha muita hospedaria lá não, irmão. A gente fala, não tinha hospedaria. Não tinha mesmo, era uma coisinha de nada. Era uma cidadezinha que não tinha. Então, no recenseamento, creio eu que muitas pessoas tinham saído dali para outros centros maiores, para trabalhar, quem sabe. Eles retornam ali obedecendo para realizar o recenseamento, ocupam toda a hospedaria. Quando José chega lá e vê que a esposa dele está prestes a dar à luz, logicamente ele faz o que? Ele procura lugar e não encontra. Não encontra. Ele não encontrando e a mulher prestes para dar à luz, ele a levou no lugar mais seguro que ele encontrou e mais aconchegante que ele encontrou, que foi o quê? O estábulo. Tudo isso para cumprir, como Deus vela pela palavra dele.
Ele não deixa cair por terra absolutamente nada, 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 nada. Nada, nada. Deus Ele tem o cuidado de cada coisa, de cada ponto, Ele tem o cuidado. Tenha cuidado. Por isso, irmão, Ele é digno de toda confiança. Por isso a palavra dele é digna de toda confiança. Por isso só Ele é o Deus eterno. Só Ele fala e só Ele faz acontecer. Vai lá, não tem lugar para ficar. Arrumou um lugar mais aconchegante que tinha, no momento, mais aconchegante que tinha. E ela dá a luz ali, né? Dá a luz ali, nasce. Isso que nós comemoramos no dia 25, o Natal. Nasce o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Presta atenção, irmão, vê se a gente consegue conceber, vê se a gente consegue entender um Deus tão grandioso, tão precioso e tão formoso como esse. Ele é dono de tudo, Ele faz tudo, Ele realiza tudo, Ele cria tudo. Ele tem que descer dos céus para pagar o preço de um pecado que os homens cometeram. Tem a forma humana, nasce numa manjedoura, nasce de uma virgem numa manjedoura. Dá para a gente pensar numa coisa dessa? Dá para a gente imaginar uma coisa dessa? Deus, Ele é grande demais, irmãos, e às vezes com toda essa grandeza que Ele tem, a gente não consegue entender determinadas atitudes que Ele tem. Como essa, por exemplo. Ele não poderia fazer com que um lugar ficasse lá na estalagem, lá na hospedaria, não poderia trabalhar para que um local, um lugar pelo menos, um único lugar, ficasse livre, reservado para o filho dele nascer? Podia ou não podia, irmão? Sim ou não? Mas ele não faz. Ele não fez. Mas isso não quer dizer que Ele não tem o controle sobre todas as coisas, que Ele não tem o controle sobre toda e qualquer situação. Desde o princípio da criação, Ele controla, Ele tem o controle e Ele controlará tudo para que a palavra dele tenha o exato cumprimento para o qual Ele enviou. Amém? Então, nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o soberano Senhor, o eterno Senhor, Ele me nasce numa manjedoura. Por que será? Ele poderia ter nascido em um lugar melhor? Poderia, mas numa manjedoura talvez todos pudessem ter acesso, e num outro local talvez nem todos poderiam ter acesso. Por isso, o caminho está aberto. Ele nasceu e todos podemos ter acesso a Ele. Ele viveu e todos podemos ter acesso a Ele. Ele foi preso, todos podemos ter acesso a Ele. Ele foi humilhado, envergonhado, cuspido, todos podemos ter acesso a Ele. Ele foi crucificado, todos podemos ter acesso a Ele. Ele foi morto, todos podemos ter acesso a Ele. Ele foi para o sepulcro, levado para o sepulcro, todos podemos ter acesso a Ele. A morte não conseguiu vencê-lo, não conseguiu detê-lo. Ele ressuscitou, todos podemos ter acesso a Ele. Ele andou 40 dias na terra, todos podemos ter acesso a Ele. Depois de 40 dias, Ele ascendeu aos céus, onde está sentado à destra de Deus. Todos podemos ter acesso a Ele, porque Ele é o Rei de todas as coisas. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia.
Você pode se colocar em pé, por favor, para me fazer uma oração em nome de Jesus? Glória a Deus. Senhor Deus, os teus planos estão além do nosso entendimento. A tua sabedoria, Senhor, não há uma mente humana que consiga captar. Não consegue. Tu excede a tudo e a todos. Tu és tão santo, tão magnífico, tão tremendo em suas atitudes, que a gente não consegue compreender, Senhor, não conseguimos entender. Obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós. Porque até isso, Senhor, não é simples, não é fácil de entender. Obrigado por ter nos amado incondicionalmente. Nem isso é fácil de entender. Obrigado por ter nos salvo. Obrigado por ter salvo a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Obrigado, Senhor, por abençoar a todos eles, no nome de Jesus. Obrigado por ter nascido, Senhor, naquela manjedoura. Porque não há constrangimento nenhum no nosso coração. Eu sei que o Senhor não está na manjedoura agora, não. Eu sei que o Senhor está aí à destra de Deus, é sentado no trono que é teu por direito. Está aí, e está ainda intercedendo por nós. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por nos guardar, obrigado por nos proteger, obrigado por estar conosco, obrigado por tudo que o Senhor fez, pelo plano desde a eternidade, e foi executado e está sendo executado, e, Senhor meu Deus, em breve tudo se executará. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o dono de tudo, é o Senhor da história, o Senhor é magnífico, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te adoramos. Amém.